Olá, iniciando aqui o Café com o RP, o Relações Públicas, Eduardo Figueroa, que toda semana recebe então convidados especiais. Hoje eu recebo aqui um profissional da área de comunicação, um colega de área de comunicação. É o Rafael Ferreira, que é jornalista, especialista em comunicação. Ele vai abordar vários assuntos, inclusive a sua área de atuação agora, contribuindo com a fala, com a oratória, com treinamentos, enfim. Um coach técnico, um coach extremamente profissional, comunicacional. Seja bem-vindo ao Café com RP. Muito obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui na TV Santa Maria. Me sinto super à vontade aqui, tenho amigos também. Que bom. E vai ser uma honra conversar contigo. Que bom. Pois é, essa questão, essa missão que nós da comunicação, profissionais da comunicação, mas precisamente você, que é despertar todo o potencial comunicativo nas pessoas, Hoje, o jornalista, o coach, o palestrante, o profissional Rafael, qual a sua missão como profissional dentro e fora das empresas? Eu, desde que comecei como jornalista, a minha missão era bem clara. Era informar as pessoas dos acontecimentos que ocorriam na cidade onde eu trabalhava. E eu comecei trabalhando numa TV universitária, lá em Passo Fundo, na UPF, e depois eu migrei para o rádio e voltei para a TV de novo, na RBS TV. Participei de Uruguaiana, na região de Uruguaiana, fronteira oeste, e na região de Santa Cruz. Ali a minha missão era muito clara. A partir de um momento, eu comecei a dar cursos de oratória. Ou seja, eu aproveitei as minhas potencialidades e comecei a investir no desenvolvimento pessoal. E a partir daí a minha missão agora é diferente. É sim despertar nas pessoas, nas empresas, nos profissionais, o potencial comunicativo. Todos nós temos o potencial. Basta a gente adormecer esse potencial. Aliás, o potencial está adormecido. Basta a gente resgatar esse potencial. Eu sempre digo que nós não temos o dom de falar em público. Nós adquirimos na experiência de vida. E eu me considero um tímido corajoso. Eu sei falar, gosto de falar, de me comunicar, mas eu sou tímido. E essa timidez ela não me atrapalha, ela me ajuda e eu sei lidar com ela, e por isso que hoje eu ensino as pessoas a como falar melhor, a como se desenvolver na sua comunicação, independente da profissão, para que essa pessoa tenha mais resultados ainda. Aproveitando essa base, hoje, como é que você constrói um profissional? Vamos lá, um arquiteto, um advogado, um relações públicas, seja qual for a área, que todo profissional precisa de oratória. Quais são as bases necessárias, Rafael, para qualquer profissional estar preparado para falar publicamente e utilizar? Eu preciso defender um projeto. De que maneira? Início, meio e fim. Então, por favor, contribui conosco. Eu acho que, eu acredito que uma das coisas mais importantes na comunicação é a naturalidade, é a autenticidade. A gente, muitas vezes, para buscar a comunicação perfeita, que ela não existe, ao meu ponto de ver, ela não existe, certo. Mas muitas vezes as pessoas buscam a perfeição, buscam o perfeccionismo e aí começam a desenvolver fraquezas. Então, a naturalidade, quanto mais você for natural, mais do seu jeito, mais você se conhecer, melhor. Porque isso faz com que a tua comunicação flua e você consiga desenvolver o teu domínio. O domínio da comunicação, ele é importante sim, porque quando você não tem o domínio da comunicação, você começa a ficar mais nervoso. Acontecem estados emocionais diferentes, negativos no teu corpo. Por exemplo, se você não se prepara para uma entrevista como essa, se você não prepara o teu material, seja ele você arquiteto, advogado ou médico, para apresentar ao seu cliente, você naturalmente surge o nervosismo. Então, a naturalidade, o bom preparo são fundamentais para você desenvolver uma boa comunicação. Muitas pessoas também falam, mas eu não gosto da minha voz, ou quando se enxergam através de um vídeo, a gente cobra muito quando a gente se vê falando, eita, eu poderia ter falado assim ou assado. Quais são as outras transformações que a gente tem que buscar em si? Por exemplo, técnicas, eu preciso ler bem para eu poder me expressar bem. Como é que você dá de dicas para isso?
todo profissional, seja ele estudante ou profissional, além da naturalidade, além do domínio da comunicação, ele precisa entender o contexto, ele precisa entender o público para quem ele vai falar, né? Por exemplo, se você está na frente de um cliente e você quer apresentar um projeto a ele, mais do que você ter o domínio, você precisa entender o seu cliente. Você precisa saber quem é o cliente, a idade dele, os seus interesses, entende? Legal. Você precisa conhecer, entender as necessidades do teu cliente, né? Para que você também, entendendo a linguagem dele, e aqui bem importante a linguagem, quando você entende a linguagem do seu interlocutor ou do seu cliente, é importante que você adapte a linguagem dele à sua, para que vocês criem uma conexão, que vocês criem um rapport, né? O que é rapport? Rapport é a conexão, é a empatia, é a sintonia com a pessoa, né? Quando você cria isso através de alguns elementos do gesto, da postura, você começa a criar esse rapport e você conquista o seu cliente. Você não precisa ser um exímio orador, você não precisa ser um grande profissional com uma grande oratória, com uma voz potente. Apenas você tem que ter o domínio do que você vai vender, você precisa ser natural, você precisa se preparar muito bem para que você consiga então vender o seu projeto, a sua ideia ou até mesmo o seu produto. Então, que de fato, quem comunica vende bem, vende mais. Exatamente. Vendedores, você já faz um trabalho específico para vendedores. O que é que tu diria para as pessoas que trabalham com vendas? Olha, a venda, ela é incrível, né? Todos nós vendemos todos os dias. Na verdade, não é só o vendedor aquele do produto ou do serviço. Todos nós vendemos alguma coisa, nem que seja a nossa imagem. Então, o vendedor, assim como qualquer outro profissional, ele precisa conhecer o seu produto, conhecer o seu serviço que oferece para que ele possa, então, oferecer ao cliente. E como eu falei, se ele entende o cliente, se ele entende as necessidades, se ele consegue entrar em sintonia e principalmente, Eduardo, o profissional ele precisa ter o conhecimento da entonação de voz e também a sua expressão corporal. Veja só, existe uma pesquisa nos Estados Unidos de um psicólogo romeno chamado Albert Mehrabian. Esse psicólogo, na década de 50, estudou a comunicação humana e ele chegou à conclusão que 7% do poder da nossa comunicação está apenas nas palavras. 38% está no seu tom de voz. O que é o tom de voz? É a entonação que eu dou, mais grave ou mais aguda. A entonação mais agressiva ou mais suave. Isso é 38% da nossa comunicação. É 38% de chances que nós temos de nos fazer entender, de fazer com que o outro nos compreenda. E os outros 55% está na expressão corporal, está na comunicação não verbal, ou seja, no gesto que eu faço com as mãos e também na minha postura. Obviamente que a nossa expressão facial fala muito. Claro. Né? Muitas vezes a gente não fala nada com a boca, com a voz, mas a gente fala muito com a nossa expressão corporal. Isso é 55%. Então veja só, 55% mais 38% são 93%. Então, olha só onde é que está o poder da comunicação. Pois é. Na entonação e na expressão corporal. Que bacana. Quanto à questão de treinamentos, né? Você realiza treinamentos individuais, preparos individuais, como também para empresas e grandes plateias. Me fala um pouco sobre esses teus serviços que você oferece. Então, hoje eu trabalho muito com treinamentos online. Eu tenho atendido muitas mentorias individuais, inclusive, sabe, Eduardo? Muitas pessoas têm me procurado para trabalhar questões específicas, fraquezas específicas, como, por exemplo, muitas pessoas me procuram porque têm medo de se expor. Né? Então, ou seja, existe aí uma falta de autoconfiança. Né? E a gente trabalha essa autoconfiança durante 3 meses, né? Porque a gente vê muito curso na internet dizendo que vai fazer com que você perca o medo de falar em público em 40 segundos. Sim. Perca o medo de falar em público em 1 hora, em 21 dias, que você vai criar um hábito e assim você vai falar com uma oratória excelente. Não é bem assim, tá?
Então, eu sempre procuro entender o meu cliente, seja ele empresa ou individual, entender as necessidades dele, saber o que ele busca, quais são os seus pontos fortes e também os seus pontos fracos, para que a gente faça um plano de ação e consiga terminar, no caso, né, da mentoria, em até 3 meses. Aqui em Santa Maria, eu já atendi diversos profissionais da cidade, pessoas de destaque aqui, Sim. como, por exemplo, o vice-reitor da UFSM, o professor Luciano Chu, que a gente já trabalhou juntos, né? Já trabalhamos aí com o Watson Schaefer também, um especialista em geleias e molhos, é um amigão meu. Que legal! Entre outras pessoas, né? Inclusive políticos aqui da cidade, já trabalhei de forma muito discreta, né? Então por isso que eu não posso falar nomes, claro. Mas já trabalhei com essas pessoas também. Enfim, o meu trabalho é mais ligado ao autoconhecimento, à inteligência emocional e também técnicas de oratória de como você pode se portar em público e conquistar os resultados que almeja. Rafael, para te encontrar, ver trabalhos teus, né? Existem canais de comunicação. Onde é que a gente encontra o Rafael hoje? Pelas redes sociais? Como é que a gente faz? Sim, com certeza. Hoje não há como a gente não ter rede social, né, Eduardo? Então, estou no Facebook, no Instagram, como Rafael Ferreira Oratória, separado por underline, tanto no Facebook quanto no Instagram, né? Estou criando também meu canal no YouTube para trazer mais dicas e novidades para quem quiser saber, né? Então, a gente precisa estar, né, nos meios para que a gente possa ajudar cada vez mais as pessoas a se comunicarem bem e, o mais importante, sem perder o seu jeito de ser. A gente precisa sim se comunicar bem, mas sem perder aquele jeitão nosso que a gente tem, né? Se puder colocar um pouquinho de uma pitadinha de humor na sua fala, na sua comunicação com vendas, no seu projeto, onde for, uma pitadinha de bom humor nunca é demais e sem perder o seu jeito de ser. Agora, nosso tempo ele é curto, né? Mas eu gostaria muito que você, num jogo de explanação, utilizasse a comunicação, a inteligência emocional e o autoconhecimento para nós encerrarmos. Você já imaginou se eu ficasse o tempo inteiro na entrevista aqui, falando nesse mesmo tom durante 15 minutos? Será que as pessoas iriam acreditar no que eu estou falando? Realmente não é. Com a postura assim para baixo, será que você iria gostar de me entrevistar? Ou as pessoas iriam me assistir? Pois é. Agora, se eu faço uma postura de confiança, se eu olho para você na altura dos seus olhos, sem levantar muito o queixo e sem olhar nesse como eu estou, com certeza assim demonstra arrogância e assim pode demonstrar uma inferioridade. Quando eu falo com você no mesmo tom de voz que você, no mesmo volume, eu consigo desenvolver uma excelente comunicação e sem perder meu jeito de ser. Com naturalidade, com espontaneidade, com certeza, isso tudo está dentro da boa comunicação. Então, para quem está assistindo a nossa entrevista, eu acho que não há receita de bolo e não há varinha mágica. Há muito treino, muita prática. Eu sempre fui tímido, conquistei a minha confiança, hoje eu me comunico super bem, já falei em televisão durante 15 anos, gosto muito da comunicação e eu sou um exemplo de que é possível sim ter uma boa comunicação, de um tímido para um tímido corajoso. Não deixei de ser tímido, mas hoje eu sei que eu venci essa barreira da timidez e eu consigo me expressar da maneira que eu gosto ou que eu quero. Muito bem. Então, você que é tímido, né, ou que quer melhorar ainda mais a sua oratória, tá aqui um profissional bacana, Rafael Ferreira. Grave bem esse nome. Muito obrigado pela tua presença aqui no Café com RP. Eduardo, muito obrigado. Eu que agradeço aqui demais. Fiquei super à vontade. O tempo passou muito rápido. Eu agradeço mesmo, agradeço o pessoal de casa. Que bom, maravilha. Sucesso para você, Rafael. Obrigado, igualmente. Café com RP, o Eduardo Figueiroa, Relações Públicas, conta com o apoio da Eni Calçados, João Arrigor, Raffer, Clínica Odontodoctor, Rede de Farmácias Belmonte e Eduardo Figueiroa, Relações Públicas. Até a próxima semana.